Que vergonha do Uruguai na Copa do Mundo, cara. Que seleção fraquíssima. Conseguiu ser eliminada no grupo que tinha Cabo Verde e Arábia Saudita. Além da Espanha, né? Que a Espanha a gente já esperava que fosse se classificar. Porém, a Espanha também decepcionou, galera. Tem 7 pontos, porém, galera, ela tinha que ter feito 9 pontos no grupo que tinha Cabo Verde, Uruguai e Arábia Saudita. Na primeira rodada, a seleção da Espanha empatou com Cabo Verde em 0-0. Arábia Saudita 1, Uruguai 1. Na segunda rodada, Espanha 4, Arábia Saudita 0. Uruguai 2, Cabo Verde 2. E agora na terceira rodada, Cabo Verde 0, Arábia Saudita 0, Uruguai 0, Espanha 1. Por um lado, o Uruguai decepcionou. Passou vergonha, vexame histórico, né? Ficou em terceiro lugar com 2 pontos, cara. Cabo Verde e Espanha classificados, né? Por outro lado, a Espanha, a gente esperava muito mais um futebol mais atraente. Eu esperava um futebol encantador. E não foi isso que eu vi não, tá? A Espanha tem 7 pontos, porém num grupo fraco e não jogou bem. Decepcionou também. Vamos ver aqui agora o que os comentaristas do programa Linha de Passe vão falar aí da eliminação do Uruguai e também do pobre futebol da Espanha, né, galera? Convenhamos, né? Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. As imagens são da ESPN. Inscreva-se lá, link na descrição. Hoje, do nada, ele me aparece lá na redação com refrigerante, pizza. Tá aqui para os amigos. Eu falei, não é possível. Tá aqui para os amigos. Bertozzi, uma excelente noite para você. Muito obrigado. Apareça sempre na redação. Fique à vontade, viu? Gentileza sua, William. Tudo bem? Boa noite ao fã de esportes, boa noite a todo mundo. Sim. Porque preparar, É um gesto. Preparar para o nosso grande linha de 1 às 3 da manhã, de sábado para domingo. Garoto, né? Esse promete. Passar a régua aí nessa fase de grupos, que é maior do que a última Copa inteira, né? Eram 64 jogos, 64 a gente já chegou, né? Já passou. Então, vai passar agora. E vamos nessa. Bom, para falar de classificação de Cabo Verde, para falar de eliminação de Uruguai. Que coisa, hein? E também para falar de uma Espanha que termina a fase de grupos, notas 5,5, 6. Quero começar por aí. Começar. A Espanha começou capengando, né? E parabéns para Cabo Verde, né, cara? Parabéns aí. Fizeram um bonito na estreia, né? Por aí. Tá bom. Sem muito esforço, né? Foi... A minha dúvida é, porque eu sou daqueles que acreditam que agora que vai começar, para os favoritos, é agora que o bicho pega mesmo, né? Foi lei do menor esforço, foi a questão de alguns jogadores estarem mal fisicamente, porque me parece que sim. O Lamine ainda não voltou à forma normal, é o segundo jogo que ele começa, o primeiro ele entrou, mas ele não terminou a temporada. Rodri nunca foi o mesmo de antes da cirurgia e também me parece um jogador que não dita o ritmo do time da mesma maneira que antes, né? O Nico ainda está voltando também, hoje entrou, ainda não jogou junto com o Lamine da mesma maneira. O que eu quero dizer, a Espanha da Euro 2024 ainda não se apresentou para a Copa de 2026. Deu alguns lampejos naquele começo com a Arábia Saudita, em que resolveu o jogo no primeiro tempo e depois tirou o pé também. Mas aí você pensa da fragilidade da Arábia Saudita também, que não conseguiu hoje vencer Cabo Verde. Se tivesse vencido, ela era a segunda colocada do grupo, a própria Arábia Saudita. Ia reencontrar a Argentina. Então, eu no lugar do De La Fuente, eu teria um pouco de preocupação com o que eu vi. A não ser que ele saiba de algo. A Espanha vai pegar o segundo colocado do grupo da Argentina, pode ser Áustria ou Argélia. Se for a Áustria, é um jogo chato, por como a Áustria pressiona. Vamos ver o tanto que a Áustria vai querer esse confronto, o quanto que ela vai poder querer também, dependendo dos outros resultados, né? Sim. Mas isso a gente fala mais amanhã. Mas, de fato, assim, eu não me impressionei. Assim, se eu for fazer o famoso power ranking da fase de grupos, a fase de grupos do Brasil foi melhor que a da Espanha. Se fizer o saldo, o Brasil não fez expectativa, inclusive, expectativa também. e realidade, o Brasil não fez um bom primeiro jogo, mas foi melhorando. A Espanha, assim, se o que a Espanha tiver isso aí, também é pouco. Mas eu quero acreditar que a Espanha tem mais para dar. Embora eu me preocupe com a situação física de alguns jogadores, porque a Espanha precisa que os caras estejam bem para fazer o jogo que ela faz. Sim. E não sei se todo mundo está bem.
A Espanha ainda não estreou, Calçade? Tudo bem? Olá, boa noite. Bom, aquela Espanha que a gente espera não jogou a Copa ainda, né? Como descreveu o Léo. E é uma pena, mas assim, a gente que vem acompanhando a temporada do futebol espanhol, você já tinha nítido que os caras que... Eu não quero traduzir a Espanha, ou resumir a Espanha a 2 jogadores, Nico Williams e Lamine Yamal. Porém, eles são os jogadores, quando a Espanha está muito bem, eles potencializam o jogo do Pedri, o jogo do Rodri, porque funciona muito bem. Inclusive do Oyarzabal, que é um falso 9 ali, vamos dizer assim. Sem eles, na melhor forma, e aí a gente fala Nico Williams com mais dificuldade para voltar e o Lamine Yamal voltando. A Espanha tem mais... ela encontra mais dificuldades. E contra o Uruguai é um jogo físico, muito físico. A Espanha não jogou grande coisa. E era um jogo para 0-0. Só uma finalização. Na verdade, foi um jogo de 11 finalizações e 2 certas. Uma do Uruguai, uma da Espanha. Só isso. Nossa, então, a da Espanha foi um gol que o Muslera tomou. Não foi muito certa essa não finalização. Foi, não. A intenção não era aquela, né? E nem a do Uruguai, foi aquela que eu não sei se ela não ia na trave, não ia para fora. Então, talvez tenham sido 2. A Espanha passou. A primeira fase ficou para trás, mas para ganhar a Copa do Mundo vai ter que, evidentemente, melhorar muito. E pode melhorar, pode. Assim, a primeira fase, é legal você ter 3 vitórias, estar brilhando, confiança lá em cima, é legal. É o melhor caminho, mas para quem não tem, ainda é possível ganhar a Copa. Porque assim, foi uma decepção, porque a gente, quando olhou a tabela, você falou, uau, a tabela reserva para o último jogo o grande confronto. Os dois vão construir vitórias sobre a Arábia Saudita e Cabo Verde e chegarão para decidir o primeiro lugar. Bom, o Uruguai chegou e está fora da Copa. Muito bem. Galera, falar aqui da pancadaria, né, cara, que a seleção do Uruguai deu em cima da seleção da Espanha, né? Cara, muitas entradas fortes, galera. E o juizão expulsou o Canóbio no final, né? O Canóbio fez hora extra no jogo, cara, fazendo muitas faltas e reclamando demais, assintosamente com o juiz, levantando a mão, o dedo ali na cara do juiz. Então, assim, foi expulso tardiamente, né, o Canóbio, né? A seleção do Uruguai bateu demais. Eu achei que ia ter uns 3 expulsos, mas só teve o Canóbio mesmo. Mandando uma respostinha aqui para o nosso Felipe Silvani para a gente, daqui a pouco a gente vai mostrar aqui a nossa tabela, que já com alguns confrontos definidos, tem mais confrontos definidos agora também. Argentina, né? A jornada de Cabo Verde teve hoje a sua last dance, né? Porque contra a Argentina não vai ser... Olha, meu, aí é uma zebra histórica de Copa do Mundo se isso acontecer. Mas tá bonita a história de Cabo Verde, a gente vai falar sobre ela. E muita gente aqui no chat falando do Uruguai, decepcionado com o Uruguai, falando do Bielsa, falando do Muslera, falando de determinados jogadores e tudo, da confusão que foi. A gente está de olho na coletiva do Bielsa. Né? A gente está de olho, a gente vai trazer informações do que vai ser repercutido. A gente está com o nosso repórter, o Renato Senise, também ligado na zona mista. Vai demorar um pouquinho ainda, né? Mas ele vai trazer informações da zona mista do Uruguai também. Se o Muslera fala. Se o Muslera fala, a gente quer saber porque está no ar, né? Será que o Bielsa realmente olhou e falou, falhou, já vem falhando, não vai para o segundo tempo? Ou se o Muslera chegou e falou, me tira e tal. O clima terrível de vestiário com relação à seleção uruguaia, por tudo que a gente já sabe aí nesses dias. Então a gente está atento a tudo que vai rolar e vai trazer informação para você aqui nesse Linha de Passe, tá bom? E vamos analisar. Mas como a Espanha está classificada, a gente começa pela Espanha, né? E eu passo a palavra aqui para o Jean para falar da, por enquanto, decepcionante Espanha, hein? Só tem uma notícia boa disso tudo, galera. Arrascaeta, Varela, De La Cruz vão voltar, cara, mais cedo. E com isso eles vão ter alguns dias de férias e já no dia 22, contra a Chapecoense pelo Campeonato Brasileiro, eles já devem estar prontos para jogar, né? Essa é a boa notícia para o rubro-negro. Eu acho que sim. Boa noite, William. Boa noite a todos. Achei bem decepcionante, né? E falo isso porque, para mim, assim, a expectativa em relação à Espanha ela é grande. É claro que a gente falou desde o começo da Copa que por não contar com o Lamine Yamal, por não contar com o Nico no começo da competição, a tendência é uma tendência de evolução. Só que agora, a partir da próxima fase, essa evolução precisa acontecer.
porque a vitória sobre a Arábia Saudita, eu acho que ela não é o suficiente para credenciar a Espanha da maneira como a gente, ou eu pelo menos, imaginava que ela estava credenciada para essa Copa do Mundo. É o que o Léo falou, óbvio que no mata-mata começa uma outra competição, é óbvio que também a Espanha está preparando os seus jogadores para estar no melhor momento, para de repente, inclusive, poder escalar essa dupla de pontas, né, tão incisivos e decisivos a partir da próxima fase. Não sei se desde o começo do jogo, me parece que não, pelo menos em relação ao Nico, pela demora que a gente tem visto para ele entrar nos jogos, mas foi decepcionante hoje. Eu acho que foi decepcionante hoje, foi decepcionante contra Cabo Verde, por mais que a seleção espanhola tenha criado, mas você imagina que criar é algo que é obrigatório e que não existe outra alternativa para a seleção espanhola diante de Cabo Verde e diante da Arábia Saudita. Então, acho que, no fim, este grupo, que tem a grande sensação da Copa do Mundo até aqui, porque Cabo Verde passa na segunda colocação, tem duas das grandes decepções, né? São duas decepções enormes. Acho que tanto a Espanha como o Uruguai. Eu acho que o Uruguai, nesse regulamento, ele tinha obrigação de avançar, não dava para ficar no meio do caminho, porque neste regulamento e num grupo que tinha Arábia Saudita e Cabo Verde. Acho até que, se você olhar para o que o Uruguai jogou, eu só vou fazer essa ressalva. Principalmente contra a Arábia Saudita. Eu acho que assim, se você olhar o que... Não, e contra a Espanha. Porque um monte de gente pensava que ia ser um atropelamento hoje. E não foi. Se não é o Muslera, o jogo era 0-0. E a Espanha estaria esperando, fazendo conta no grupo dos outros, para ver se ela se classificaria ou não. Aliás, não. Ela se classificaria em segundo. Porque como o Cabo Verde... Não, é primeiro de qualquer jeito. A Espanha é primeiro. Se Cabo Verde ganhasse, você está falando de Cabo Verde, né, Jean? Cabo Verde... Não, mas... É que você falou a Espanha. Não, é que... eu falei Espanha? Não, desculpa. A Espanha tem 7 pontos com a vitória. Se ela empatasse, ela teria 5 pontos, classificaria em primeiro lugar. Não, eu tô falando do Uruguai. Eu tô falando do Uruguai. Isso. Eu tô falando o Uruguai que faria a conta. Se o Uruguai ficaria fazendo a conta em relação aos outros. Essa é a questão. Se ele tivesse empatado, ele ia ficar esperando para ver se o saldo zero era suficiente ou não para avançar com 3 pontos. Que isso a gente ainda não sabe. Mas eu acho que, assim, olhando para o que o Uruguai fez contra a Arábia Saudita na primeira rodada, que era para ter vencido, né? Não venceu porque o futebol é assim. E o que fez hoje, porque todo mundo imaginava uma Espanha, de repente, passando por cima do Uruguai. Não foi o que aconteceu, foi um jogo igual. A gente pode atribuir um pouco a decepção à Espanha, mas também acho que algum mérito para o Uruguai ter conseguido fazer um jogo mais ou menos de igual para igual. Mas aí o Muslera falou mais alto e o Uruguai perdeu, está eliminado da Copa. É a grande decepção, acho. E a Espanha também é uma decepção pelo que não jogou até agora. Sem dúvida. Muslera, galera, goleiro do Estudiantes, hein? Que foi rival do Flamengo na Libertadores na fase de grupos, né? O chat tá bombando aqui, a gente já vai falar sobre França e Noruega, tá? Porque já tem gente brava aqui, ó, o Heraldo Francis CD. Eu vou deixar registrado aqui no Linha de Passo. O treinador da seleção da Noruega é um covarde. Covardes não chegam longe em lugar nenhum. Estão bravos com a seleção da Noruega. Lá. Não concordo nada com ele. Chegaremos Aí lá. já tem uma provocação aqui, Isaac, é tão covarde que passou de fase. Daqui a pouco a gente vai falar isso. Aliás, inclusive, a gente falando de Espanha, a gente vai esbarrar em França também, porque a gente está falando das duas favoritas, dos principais favoritas ao título, pelo menos antes da Copa começar. A gente colocava as duas ali na briga. E uma fez uma fase de grupos de um jeito, outra fez a fase de grupos de outro. Hoje, a França, o primeiro tempo contra a Noruega foi maravilhoso, né? Boa parte do primeiro tempo excelente. Talvez o melhor desempenho da França nos jogos aí de fase de grupos. Jogaço. Mas retomando a Espanha, que classificou, mas do jeito que foi, o Léo fez um comparativo aí de expectativa com a seleção brasileira, né? Tipo, a Espanha fez uma fase de grupos inferior à seleção brasileira. Foi inferior à seleção brasileira? Inferior à Inglaterra? Inferior à França? Inferior à própria Alemanha? A Espanha fez uma fase de grupos abaixo de muitas seleções, o Birner, tudo bem? Tudo bem, William? Boa noite a você, Léo, Jean, Calçade e aos fãs das fãs do esporte. A gente pode aumentar essa lista se você quiser. Gana. Tá, mas vamos quem ainda vai jogar. Se você quiser levar em consideração expectativa, abaixo de Cabo Verde, se quiser. Viu? A expectativa, quando a gente fala de Espanha e França, de as duas principais favoritas, mas com muito mais dúvidas sobre a Espanha. Sim. Falamos sobre isso antes da Copa do Mundo. Falou isso. O Calçado citava sobre o problema do Nico Williams, o problema do Lamine Yamal, a maneira como a equipe joga. Eu acho
a Espanha é uma seleção que ela tem obrigação de funcionar ofensivamente, porque ela tem o futebol mais chato da Copa do Mundo. Assim, é tão chato ver o jogo da Espanha quanto é ver o jogo da África do Sul, que para mim também um jogo muito chato de se assistir. Oi? Exagera, Não né? vê o jogo da Espanha, porque não acontece nada. Tá bom, vou te deixar vendo 3 jogos da África do Sul na sequência. Pra você... Então, Fica ali. talvez seja a minha expectativa. bom, aí tudo bem. Talvez Aí seja tudo isso. bem. Mais que o de Gana? Oi? Mais que o do Gana do Não, Queiroz? Gana é marcação, assim, é diferente. Quando você vê uma seleção que não ele tem... gosta de marcação. Eu Ele gosta de gosto, marcação. eu gosto. Você também gosta. Eu vi você da Copa CESP. Mas assim, eu acho que cada seleção pode... Promete, hein? Hoje Cada seleção pode produzir o que pode, e eu acho que dentro desse... Que Gana não vai ganhar nada. Dessa eu ganhei. perspectiva, a Espanha é a que fica mais longe do que pode, ou que ficou mais longe nessa primeira fase. Então, hoje foi mais um jogo chato, um jogo em que a Espanha, de novo, jogou seu futebol de imposição insossa, ruim de se assistir, aquele jogo que entedia, que não justifica o favoritismo de uma seleção para a Copa do Mundo, que tem ciclo completo, que tem trabalho, que tem tudo o que precisa, só tem problemas físicos com os 2 de seus jogadores que não estão na melhor fase, que são os caras que mais desequilibram. Isso é o suficiente para justificar um futebol tão pobre ofensivamente? Não. Não. Por mais que seja previsível que fosse acontecer, não justifica. Eu não vou entrar no trabalho do técnico ainda, porque ele dá continuidade ao futebol que tem a sua escola mais marcante ou mais bem definida entre todas as seleções que disputam a Copa do Mundo. Para esse tipo de jogo muito bem trabalhado, porém, se a Espanha mantiver esse padrão e for eliminada ali quartas de final, né, oitavas de final, aí Eu não vou me surpreender pelo que eu vi até aqui, galera. Ó, para mim, a melhor seleção disparada da Copa é a França, depois a Argentina, daí depois você pode pôr o México, você pode pôr a seleção brasileira, que deu uma melhorada, Estados Unidos, Holanda. Cara, tem muitas seleções boas, galera. E tem seleções que estão decepcionando, como Espanha, que a gente já falou, e a Alemanha, cara, que ontem perdeu para a Venezuela. A Alemanha também está decepcionando, né? Como tem muitas seleções aí decepcionando. a gente vai ter que olhar, sim, para o trabalho do técnico, porque mais importante que uma escola de jogo é você ter alternativas para lidar com um torneio curto, e a Espanha na primeira fase não mostrou nenhuma. Tem suas dependências, seus méritos, e tudo continua igual. O futebol mais previsível da primeira fase. É. Quem que a Espanha pega agora, possivelmente? Áustria ou Argélia. Áustria ou Argélia, né? Possibilidade grande. E aí na perna da Espanha a gente vai ter, porque ainda não definiu aqui, né? Aí não tem, pode ser Gana, Croácia, pode ser Colômbia ou Portugal. Aí já pode, né, ficar um pouquinho mais complicado, embora Portugal, embora tenha goleado na última rodada, também não está empolgando ninguém, por enquanto, nessa Copa do Mundo. Portugal, uma goleada protocolar na última rodada, vamos ver o que vai fazer contra a Colômbia. Aliás, a Colômbia tem a vantagem do empate no jogo, no confronto dos dois, que vai ser amanhã, inclusive, vai ser amanhã. Cássio, então vamos lá. Para que a Espanha retome o rumo daquilo que a gente espera dela, o que ela já tem que fazer para ontem? Cara, assim, bom, primeiro acho que tem uma divisão aí, um ponto que divide a primeira fase do mata-mata, é óbvio, agora não tem mais chance, você vai para casa. Então acredito que o jogo vai ser diferente, vai ser um jogo com um ritmo como a gente viu contra a Arábia Saudita. Esse jogo contra o Uruguai não foi nada bom e ganhou o jogo, mas ganhou porque o Muslera, infelizmente, acho lamentável para um cara que tem história no futebol, tantas Copas do Mundo, até foi substituído por tomar um frango e por ter feito uma Copa ruim. E o goleiro fica marcado, né? Os gols perdidos pela Uruguai, eles vão se dissipar. Mas a falha do Muslera, ela está lá enquadrada para o resto da vida. Então, só acrescentando, né, Calçade, é que a falha do Muslera se soma... Foram 3 falhas seguidas na Copa do Mundo. Agora, assim, só para não deixar passar o Uruguai... Não, a gente vai falar bastante. Daqui a pouquinho a gente fala do Uruguai, porque o Uruguai tem questões bem claras, específicas. E aí a culpa é da Federação Uruguaia de Futebol. Uma coisa assim, 95% da culpa é a Federação Uruguaia, que ela recebeu todas as mensagens possíveis
viu o que estava acontecendo e bancou o Bielsa. Então a federação Claro. ela é bem responsável por isso. Mas a Espanha, cara, ela tem um time coeso, que joga o futebol que o Billy não gosta, né? Um futebol de posse de bola e que tem dois caras que de ruptura pelos lados. Quando eles estão bem, o jogo vai por ali e eles passam pela primeira marcação, bola para trás, gol. É assim que funciona a Espanha, com o Pedri jogando mais do que está jogando. Né? Hoje ele foi substituído, entrou o Merino, depois o Fabián Ruiz, mas é um time que tem ainda muito a melhorar para alcançar o nível da Espanha que a gente conhece. Não chegou com esse nível na Copa. Eu acho que a tendência é melhorar. E possivelmente a tabela vai ajudar a barbaridade. Só pra, eu gosto de futebol de posse de bola. Para mim, o melhor técnico da história é o Guardiola. Só que ele tem que funcionar. Não tem só ficar com a bola. Mas tem jogo Você não vertical pode que perder não funciona também. Tudo bem, mas você não pode perder um ou dois jogadores e não ter. E seu time ficar totalmente insosso. Mas eles são eu muito entendo que grandes. tem a qualidade. Eles são perfeito. muito grandes, né? Por exemplo, a seleção brasileira tem mais condição de repor nas beiradas, e olha que perdeu 2 jogadores ainda, né? Do que a Espanha. A Espanha tem um mago, que é o Lamine Yamal, o Nico Williams, que é extraordinário, o Nico Williams ainda está na reserva, o Lamine Yamal está jogando mais ou menos. Mal. Lamine Yamal tá mal. Então isso modifica radicalmente o jogo da Espanha. E fica esse jogo sem conseguir entrar, gerar. Né? Gerar situações, levar a bola até a linha de fundo e gerar situações de gol. Foi assim contra Cabo Verde, sem os dois. A Espanha achou que contra Cabo Verde dá para passar, né? Sem os dois, tal. Não passou. Aí veio o Lamine contra a Arábia Saudita, as coisas mudaram e hoje a Espanha teve um jogo físico bem pesado, também tem isso. Não estou dizendo que tirou o pé, mas em algum momento ali gerou preocupação, acho que em todos eles. O Uruguai estava jogando a única chance que tinha na Copa nesse momento. Não pula o vídeo, cara. Pera aí, fica comigo. É importante isso aqui, ó. Quais as melhores seleções na Copa 2026 até aqui, neste momento que estou gravando esse vídeo, depois do jogo da eliminação da seleção do Uruguai. Vamos lá então, ó. Veja bem, até este momento na Copa do Mundo 2026, fase de grupos quase concluída, ok? As melhores seleções podem ser avaliadas com base no desempenho e na pontuação alcançada. Considerando os resultados até o dia 26 de junho, França e México são os grandes destaques, com 100% de aproveitamento em seus 3 jogos. Além deles, a Argentina e a Colômbia também venceram todas as suas partidas, porém, só jogaram 2 vezes cada. Abaixo estão as equipes com o melhor desempenho, divididas entre as que têm melhor aproveitamento, tá? As invictas com 7 pontos, que é o caso da seleção brasileira. Ó, 100% aproveitamento perfeito, tá? Apenas vitórias. A seleção da França, né? E a seleção do México, galera, 3 jogos, 3 vitórias. Argentina, 2 jogos, 2 vitórias. E a Colômbia também, 2 jogos e 2 vitórias. Invictos, que tem 7 pontos. Temos aqui, ó, as seleções da Holanda, Brasil, Espanha, Suíça e Marrocos. Todos com 7 pontos. Que beleza, né? Que beleza. A seleção brasileira fez um primeiro tempo ruim no primeiro jogo contra Marrocos. No segundo tempo já foi melhor, né? Já igualou com o Marrocos. Depois pegou o Haiti, fez o que tinha que fazer. 3-0 ficou barato, poderia ter aplicado uma goleada maior. E depois contra a Escócia fez 3-0 também e diria que ficou barato. Foi o melhor jogo da seleção brasileira, foi contra a Escócia. E o Brasil está evoluindo a cada jogo que passa. Se você pegar o Japão, galera, o Japão é uma boa seleção. É um time rápido, né? E eu acho que vai dar muito trabalho para a seleção brasileira. Porém, a seleção brasileira deve vencer esse jogo, né, cara? Pela técnica, né? O japonês tem força, o japonês tem velocidade, intensidade. Só que eles não têm a técnica brasileira.
Então eu acho que a seleção brasileira deve vencer. Me arrisco a palpitar Brasil 2, Japão 1, tá bom? Comentem aqui o que vocês acham de tudo isso. Deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Valeu!